Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, aqui do Éder Casquel, aqui o Cantinho da Palavra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa cada dia mais trazer, a paz do Espírito de Deus sobre a tua vida, a presença de Deus, que a vitória de Deus esteja neste ano de 2021, rompendo todas as barreiras e te dando vitória, te abençoando sem limites, que a graça de Deus possa inundar o teu coração. Nós estamos numa série de mensagens, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Deus nos direcionou este ano de 2021, nós estamos com essa série de mensagens, sobre a vida, como era a vida e como eram os tempos do apóstolo Paulo. Quero já deixar explicado que muito desta primeira parte da vida e dos tempos do apóstolo Paulo são dados históricos, dados contados aí pelos historiadores aí que realmente contam aquilo que acontecia na sua época, tá? Porque a Bíblia vai relatar a história de Paulo, da sua juventude, já ali quando foi dado a morte, de Estevão, o primeiro mártir. Então vamos falar nesta mensagem. Nós estamos na série A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Esta mensagem tem o tema na escola de Gamaliel, a escola de Samai. Quando Paulo, nós falamos ontem, sobre o lar de Paulo e a cidade de Tarsus, o sonho do pai de Saulo, que era fariseu, o sonho dele era que o filho se tornasse um rabino, que o filho se tornasse um doutor da lei. Então ele envia Saulo de Tarsus para Jerusalém para estudar na famosa escola de Samai, a escola do doutor Gamaliel. Gamaliel era o doutor da lei e ocupava uma posição muito importante dentro do Sinédrio. O Sinédrio eram os 70 anciões que decidiam, as questões doutrinárias, as questões bíblicas. Ele era filho de Simão e neto do renomado rabino Hileu, então ele já vinha de linhagens rabínicas e se tornou na época um grande representante do grupo mais liberal dos fariseus, Então Gamaliel representava a escola de Samai, o grupo mais liberal. Eles tinham pensamentos e leis diferentes, das que os fariseus severos aplicavam. Então essa escola de Samai, esse grupo de Samai, que era o grupo de Gamaliel, eles tinham sim umas ideias diferentes a respeito do sábado, a respeito de leis, a respeito de divórcio, de casamento. Então representava a escola de Samai um grupo mais liberal, representado pela doutrina. Tá? Gamaliel foi reconhecido, o seu título veio de Rabã, que significa nosso mestre, diferente de Rabi, que é mestre, Então, os outros eram Rabi, ele era Rabi, porque era mestre, e aí depois foi reconhecido com o título de Rabã, que significa nosso mestre. Se lembra que Gamaliel estava no julgamento dos apóstolos e trouxe um conselho de Deus para que não estivesse lutando contra a obra de Deus, está lá em Atos 5:34. Então, a fama da escola de Samai era grande devido a este doutor da lei que ocupava o cargo de diretor da escola de Samai, o sábio Gamaliel. E a sinagoga de Tarso estava muito feliz e orgulhoso em saber que um dos seus rapazinhos iria estudar com o grande rabino Gamaliel em Jerusalém. Tá? Parentes davam as últimas instruções a Saulo, apresentavam-lhe congratulações e até lhe ofereciam alguns conselhos, Foram unânimes em afirmar que um dia ele voltaria para falar e ensinar em sua própria sinagoga. Paulo já foi sabendo que um dia ele iria voltar para poder, ensinar ali na sua sinagoga. Semana antes da sua viagem, a mãe de Saulo, como toda mãe, preocupada, ocupou-se fazendo roupas novas, arrumando as coisas
que ele deveria levar para a cidade grande, a tão sonhada cidade de Jerusalém. Paulo, agora Saulo, melhor dizendo, né? Agora esse rapazinho que tanto viu falar aí de Tarsus, viu falar de Jerusalém, agora está se preparando uns dias antes para poder ir para a escola de Gamaliel, aprender com esse doutor, com esse sábio da lei da sua época. O pai mantinha-se silencioso e distante, né? Mas um brilho de orgulho surgia em seus olhos quando imaginava seu filho na escola de Gamaliel. O pai, a criação junto ali, né, Saulo e o seu pai, de repente o pai se orgulhava porque o filho iria estudar na escola de Gamaliel. De repente chegou o dia, Saulo junta-se à estranha caravana de velhos, jovens, ricos e pobres que vagarosamente iam deixando Tarsus para trás. Lembre-se que naquela época não tinha ônibus, não tinha, tá? Eles faziam caravanas e iam seguindo, andando. Então o pai de Paulo, a família de Paulo chega, né, até Tarsus e deixa ali Saulo naquela caravana juntamente com velhos, ricos. Tanto não sabemos, né, como eram essas caravanas, né? Escravos, a caravana ia indo até Jerusalém e Saulo participou desta caravana que ia, né, deixando Tarsus para trás, viajando dia após dia, armando e desarmando as tendas e levantando acampamento. Viajaram por uma estrada lisa, gasta, porque os exércitos das nações haviam marchado sobre ela. A estrada que ia até Tarsus era uma estrada grande, né, de pedras lisas, e muitos exércitos durante as batalhas das nações antigas haviam marchado por esta, né, mesma estrada. E agora Saulo, rapazinho de Tarso, está marchando a mesma estrada que exércitos marcharam, caminhos que homens e tropas de guerra passaram. Agora está passando, está nascendo o jovem Paulo, aleluia, para a glória do Senhor. Está seguindo nesta estrada rumo a Jerusalém. No quarto dia, segundo os estudiosos, os viajantes aproximaram-se do litoral, pois a estrada passava por uma larga bacia de águas azuis, né? Uma baía de águas azuis, nas extremidades oriental do Mediterrâneo, e em breve chegariam nas fronteiras da Cilícia. Tá, no quarto dia eles ainda não tinham, como eu falei na primeira mensagem, né? Os portões do Ocidente não tinham saído daquela região da Cilícia para entrar, né, no outro continente. Chegaram à velha cidade de Antioquia, em seus muros maciços, parecendo uma fortaleza. Na época de Paulo, né, Antioquia era uma cidade fortalecida. Antioquia era a capital da Síria, né? Seus teatros e templos eram muito mais esplêndidos do que os de Tarso, tá? Quando Tarso viu Antioquia pela primeira vez, ele não sabia que depois de muitos anos, nós vamos falar, Deus ia levar ele de volta para essa Antioquia, onde Paulo começou. Daí Paulo, onde Paulo começou a obra junto com Barnabé, é Antioquia, onde ele passa e vê teatros, assim, quando ele está indo, que ele ainda é um rapazinho, né, indo para a escola de Gamaliel, ele vê teatros, ele vê templos muito maiores do que tinha na sua cidade de Tarsus. De Antioquia eles seguiriam para a estrada elevada de Damasco, né? E depois pelas montanhas até aproximarem da terra prometida e verem as neves brilhando sobre o Monte Hermon, né? Que caía sobre a claridade do sol, e também as florestas do Líbano com lindas flores de cedro. Tudo que ele tinha visto na Bíblia, né, falar do Monte Hermon, chegando de longe ele viu o Monte Hermon, né, caindo aquela neve com os raios do sol resplandece como a grandeza de um Deus glorioso que poderia ter feito isso, né? Se alegrou também ao ver as florestas do Líbano. Veja também, né, que passaram por Damasco, que Damasco também é uma história. Antioquia e Damasco são cidades que fizeram a história de Paulo depois. Por isso que a gente colocou neste assunto, né? Antioquia, onde ele começou, e Damasco, onde ele se converteu. E indo para a escola de Gamaliel, ele passou pelos dois caminhos sem saber que
que depois Deus daria uma nova direção nessa estrada na vida deles. Tá? Chegaram a Nazaré, uma cidade de hospedaria, onde as caravanas sempre pernoitavam, mas não passava de uma cidadezinha sem reputação. Tá? Chegou ali, era uma cidade hospitaleira, mas também não passava de uma cidade onde as pessoas pernoitavam uma noite. Finalmente, do alto da estrada, eles avistaram a cidade de Deus, construída sobre um monte mais debaixo que o das oliveiras, né? Ao longo do monte, ao longo da montanha, melhor dizendo, Saulo contemplou do lado o vale do Cidrom, né? E viu o pátio do templo, né? Primeira vez que Paulo vê o templo, né? Chegando entre Jerusalém, do alto ali, né? Da montanha, ele vê, né? Ali estava o pátio do templo da casa de Deus, que ele tanto havia visto falar lá em Tarsus, que o pai dele falava deste templo que desceu a glória de Deus quando Salomão orou, deste templo, né, que Deus fez a sua grandeza, o seu nome ser conhecido. Tá? Então ele chega pela primeira vez, pela primeira vez que Paulo foi no templo. Ele ouviu os 3 toques da trombeta soar dentro dos muros, proclamando o amanhecer de um novo dia de adoração, que seria o sábado, né? Eram necessários 20 homens para abrir o portão deste templo. Então, Paulo chega, anuncia, e ele participa ali da reunião, ele vê no templo a reunião, né? Servindo ao Senhor, e dentre os muitos rabinos, Paulo, né, o pai de Paulo, melhor dizendo, escolhera Gamaliel. Por quê? Porque Gamaliel era o fariseu e advertiria Saulo a respeito das doutrinas dos saduceus que não acreditavam na ressurreição. Então, o pai de Paulo, entre todos os rabinos, falou: eu vou procurar onde meu filho vai aprender a verdadeira palavra da ressurreição. Então Paulo se preocupou, em primeiro lugar, com a doutrina que tinha dos fariseus, dos saduceus, né? Porque dentro dos próprios grupos judaicos, haviam grupos agora, fariseus, escribas, saduceus, né? Zelotes, e eles então discerniam de ideias entre si. Então o pai de Paulo escolheu Gamaliel por causa, primeiro, da posição de fariseu, queria o advertir da questão dos saduceus, tá? Lembra que uma vez na discussão que vieram os fariseus e saduceus testar Jesus, Jesus colocou, né, uma opinião que dividiu os dois, eles foram embora, porque daí não tinha como entrar em comum acordo. Gamaliel era um homem de meia idade, forte, vigoroso, o povo considerava tanto que o chamava de Rabã. Embora fosse um fariseu severo, era justo, mas era tolerante, muito mais tolerante que os demais, tá? Durante os meses que se seguiram, o rapazinho se transformou em um homem independente e tornou-se um influente pensador e orador da escola de Gamaliel. Saulo sabia que a vinda do Messias havia sido mencionada pelos profetas há mais de 2000 anos, e Gamaliel falava disso mais do que qualquer rabino falasse na sua época. Ele falava muito da vinda do Messias, que era a expectativa do momento, e Jesus veio, disse: eu sou o Messias. Eles rejeitaram, mas Paulo, ele cresceu nessa influência de que o Messias nasceria, de que o Messias viria, e de repente, né, o Messias nasceu. Infelizmente eles não viram, porque eles esperavam o Messias no palácio, e o Messias nasceu na manjedoura, com humildade, para nos dar uma lição de que nós não somos nada, de que nada nós temos, mas que nós somos importantes para o nosso Deus. Então ele conheceu esta doutrina do Messias mais aprofundadamente ali na escola de Gamaliel, tá? O tempo passou, né? O tempo passou, e Paulo então concluiu ali o seu período. Tá? Os anos gastos por Paulo nos estudos foram cheios de reverência até certo ponto, pois alguns rabinos, né, odiavam tantos romanos que descreviam o Messias fazendo toda sorte de crueldade contra eles a fim de vingar os judeus. Por que Paulo tinha uma ira contra os cristãos? Nós vamos entender na frente, porque ele foi ensinado, né, para certo ponto pelos fariseus, que o Messias iria vingá-los, e todos que se levantassem
contra o Messias, contra a doutrina do Messias, deveriam ser mortos e exterminados. Então exigia-se que os professores estudassem 10 anos para que fossem considerados aptos para lecionar. Depois disso era ainda necessário muito mais tempo para construir uma boa reputação e falar com autoridade. Acredita-se que Paulo voltou aos 25 anos de idade para sua casa. Então Paulo voltou, para Tarso em 26 aí, depois de Cristo. Mas realmente Paulo esteve voltando para Tarsos depois de estudar mais de 10 anos aos pés de Gamaliel e aprendendo, realmente a lei farisaica, aprendendo realmente conceitos que depois ele disse que considera como escória, como lixo, porque o que ele aprendeu realmente veio depois na presença de Deus. Então Paulo participou da escola de Samai e depois ele volta para Tarsos, depois de 10 anos ou mais ele volta para Tarsos, e aí nós vamos ver na próxima mensagem a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Valeu!